Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, direto do CT do Parque Gigante, onde o Colorado treinou mais uma vez, né? A reapresentação aconteceu ontem, hoje mais um treino visando o confronto diante do Corinthians. No próximo domingo, lá na Neoquímica Arena, Colorado, com suas próprias forças, pode ingressar no G4 do Campeonato Brasileiro, dependendo de uma vitória contra a equipe paulista que tá ali, né? Tá na quarta colocação, o Inter também tem a mesma pontuação do Fluminense e torce aí por um tropeço, né, da equipe carioca contra o Atlético Paranaense. Na verdade, esse jogo seria bom até o empate, né, porque o Atlético também tá ali atrás do Internacional. Quero falar um pouquinho da atividade e também do fechamento da janela de transferências nesta quinta-feira em alguns países da Europa e o que isso impacta aqui no Internacional, beleza? Deixa eu pedir para ti o like no vídeo, te inscreve no canal, está chegando aos 100 mil inscritos, então eu conto com a tua ajuda e deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da Gigante Veículos, lá de Capão da Canoa, final de semana chegando, né? Eu sei que tu vai aproveitar o tempo bom que vai fazer no litoral, vai passar lá na Gigante Veículos. Vou deixar o link deles aqui do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer a cotação, né? Novos, seminovos, o teu usado na troca é na Gigante Veículos. E deixa eu dar uma barbada para vocês também, gente. Camisa do Inter com 15% off, o terceiro uniforme com o cupom só mais 15, ou só mais 15, sem o acento, tá? Vou deixar o link na descrição também e, claro, o cupom para que você possa utilizar, né? Ó, o terceiro uniforme que tá lindo demais, aquele que deu pé quente contra o Juventude, saindo com 15% de desconto só na Centauro, beleza? Começar falando, gente, sobre o treino que rolou aqui no CT do Parque Gigante, né? O Mano Menezes com todo mundo à disposição, e acho que essa é a grande notícia, afinal a gente não via isso há muito tempo. Moledo, que estava no departamento médico há bastante tempo, liberado, treinou durante praticamente toda a atividade, né? Um trabalho que inclusive contou com a participação dos zagueiros até de forma individual. O Moledo era um desses zagueiros, o Vitão e o Igor Gomes também, contra 2, 3 marcadores, e o Moledo não teve nenhum tipo de dificuldade, trabalhou, né, deu carrinho, dividiu, nada de dor, pelo menos que a gente tenha conhecimento, né? Ele deve ser relacionado para o jogo do fim de semana lá na Neoquímica Arena. O Mikael é outro também, né, que tá um pouquinho abaixo, né, fazendo aquela parte final de recuperação, de ganho de massa muscular, né? Nem uma recuperação porque ele não está machucado, mas também tem uma possibilidade de estar entre os que vão viajar para São Paulo. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que foi a atividade do Inter nesta quinta-feira no CT do Parque. A atividade do Inter no CT Parque Gigante nesta quinta-feira contou com a presença de todos os jogadores, entre eles Rodrigo Moledo, zagueiro que está recuperado de lesão e que deve viajar a São Paulo no jogo contra o Corinthians. No restante da atividade, o Mano e a comissão técnica dividiram o grupo em 3 partes, um com colete branco, colete amarelo e outro sem colete. A primeira parte constava em a equipe sem colete tentar furar a retranca do time adversário, simulando jogos que o Inter terá no Beira-Rio contra adversários da parte de baixo da tabela e que gera uma maior dificuldade de criação de jogadas. O Mano cobrou muito os jogadores e também a postura defensiva ao perder a bola desta equipe sem colete. Do outro lado do campo, o Sidney Lobo orientava os jogadores de ataque e meio campo a jogarem de uma forma muito específica, né? O lateral com o meia fazendo a ultrapassagem e buscando o cruzamento para dentro da área, buscando os atacantes que chegavam de frente, mas também é verdade que meias e laterais pisavam dentro da área para tentar fazer o gol. Isso aconteceu mais de uma vez e o principal destaque da atividade foi esse gol marcado pelo Depena, um belo gol de fora da área, inclusive com um bom aproveitamento do Alexandre Alemão, que também fez vários gols nesta atividade. É verdade que também perderam alguns como esse aí, né? Também, no final, cobranças de pênalti, todo o grupo acabou treinando até para caprichar na hora da cobrança. Falando um pouquinho sobre janela de transferências, né? Hoje os principais mercados acabam fechando as suas janelas. A gente tá vendo o Deadline Day aí, né? No campeonato inglês, na Bundesliga, né? Algumas contratações acontecendo. O Arthur foi jogar no Liverpool, aquela coisa toda. E no Inter não deve sair ninguém. A gente viu algumas especulações nessa última semana do Lisiero, por exemplo, podendo jogar no Torino da Itália. Não vai acontecer, né? O Inter até entrou em contato com o São Paulo para saber como é que estava essa situação. Deve permanecer no Inter até o final do ano. Lembrando, o Lisiero está emprestado ao Inter pelo São Paulo até 31 de dezembro. Acabou, ele tem que ser adquirido por 3 milhões de euros ou devolvido ao São Paulo, que é o que deve acontecer, pelo menos é o panorama atual.
Outra situação que se especulou foi uma venda do Maurício, né? O empresário dele até confirmou algumas sondagens na casa dos 6 milhões de euros. O Inter optou por segurar esse jogador porque ele é titular hoje, tem uma projeção de crescimento dentro do próprio Inter, uma projeção importante de valor também. Daqui a pouco o Inter indo para uma Libertadores, ele sendo destaque, daqui a pouco o que é 6 hoje pode virar 10, 12 ali na frente, para que o Inter tenha um pouquinho mais de lucro com esse jogador. O Inter tem 70% do passe, os outros 30% pertencem ao Cruzeiro. O outro especulado foi o Wanderson, né, que teve a questão do Lille da França, se ia ir, se não ia. O Inter tem na mão esse jogador, né, precisa só exercer o direito de compra junto ao Krasnodar da Rússia, e isso deve acontecer neste mês de setembro que começa hoje. Então o Inter deve oficializar aí nos próximos dias a permanência do Wanderson em definitivo num contrato que deve ser de 4 anos, pelo menos é a informação que a gente tem. Outro que deve ampliar esse vínculo é o Carlos de Pena. Os empresários do jogador tiveram uma reunião com o Internacional nesta última semana e chegaram a um acordo. O de Pena vai renovar por 2 anos, até 2024. Ele teve outras ofertas, né, de fora do Brasil, de clubes sul-americanos e também de clubes brasileiros. O que se especula é que o Corinthians e o São Paulo ficaram de olho neste atleta. O Rogério Ceni, técnico do São Paulo, inclusive aqui no jogo do Beira-Rio, aquele 3-3 empate pelo Campeonato Brasileiro, chegou a dizer, esse jogador aí, o Carlos de Pena, é muito bom, né? Pela TV a gente via, né? E pessoalmente ele é ainda melhor. Então já despertou o olho do Rogério Ceni, que cá entre nós, né? Tem um olho clínico bom, um grande goleiro, multicampeão aí pelo São Paulo, campeão brasileiro com o Flamengo como técnico também. Então também é um elogio que eleva, né? Ser elogiado pelo Rogério Ceni tem também o seu preço. Então assim, né, o de Pena vai permanecer, o Wanderson vai permanecer e o Inter não vai vender ninguém que está aqui neste momento no CT do Parque Gigante, no Beira-Rio, no elenco atual. O que o Inter está negociando? 2 saídas. A primeira, do Pedro Henrique, mas não é o atacante, é o zagueiro que está emprestado ao União La Calera do Chile, que deve jogar no Ludogorets da Bulgária. O valor que gira na casa dos $400 mil. O Inter vai embolsar esse valor sozinho, cerca de 2 milhões de reais, que deve dar um alívio também financeiro. Não é muito, né? Porque, vamos lá, não paga nem o salário do banco de reservas do Inter hoje, por exemplo. Mas é um valor que entra, que é sempre bom, né? Melhor ter 2 milhões na conta do que não ter. E também, gente, o Nonato. O Nonato teve essa mesma oferta do Ludogorets, um valor um pouco maior, na casa dos 8 milhões, quase 9, com bônus de poder chegar até 11 milhões de reais, e o Inter colocou esta oferta idêntica na mesa do Fluminense, que é onde o Nonato está emprestado e que tem a preferência de compra e a opção de compra deste jogador. E o Fluminense tem se reunido com o Inter nesta semana, inclusive nesta quinta-feira aconteceu uma reunião importante entre os dois clubes, e o Fluminense deve comprar o Nonato. Pelo menos foi a promessa que o presidente Mário Bittencourt fez aqui para a direção do Internacional. Não sei quais são os valores, mas deve ser nessa casa aí, tá? 11, 12 milhões de reais o Inter com o Nonato, mais os 2 do Pedro Henrique, chegando a quase 15 milhões nesta reta final de janela de transferências, que cá entre nós, né? Foi muito mais de saídas do que chegadas. O Inter contratou apenas 4 jogadores: o Everton, Mikael, Brian Romero e o Igor Gomes, zagueiro, que chegou livre no mercado depois de rescindir com o Barcelona. Hoje tem Copa Sul-Americana, né? Eu nem queria falar sobre isso, mas enfim, tem São Paulo e Atlético Goianiense. Tu aposta lá na KTO.com, com o cupom COLAR você tem 20% de free bet no primeiro depósito. Não quero falar porque ontem o Independiente Del Valle passou o carro no Melgar, né? 3-0 no jogo de ida. O que eu vou dizer, né? Como é que não faz um gol em 180 minutos? O futebol é complicado, né? Então, o Melgar praticamente fora aí da Sul-Americana. Ontem o Flamengo passou o carro no Medina também, 4-0 lá na Argentina. Flamengo finalista da Copa Libertadores. Então, quer brincar? Vai na KTO e usa o meu cupom. Beleza? A gente se vê, deixa teu like, te inscreve e aquele abraço. Tchau!